Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Aqui é o Fernando Parreiras e eu tenho o enorme prazer de estar sentado aqui nessa cadeira mais uma vez para poder aprender e hoje me inspirar muito, mas muito mesmo. E eu espero que essa história que a gente vai contar aqui através desse convidado, que já já eu apresento para vocês, toque o coração de muitas pessoas que estão aí do outro lado. E eu te falo, antes mesmo de você assistir, de você terminar, pega esse link que está aí, se você está no YouTube, se você está no Spotify, e envie para as pessoas que precisam de inspiração de vida, de jornada de vida, de mudança de vida, de encontro. E é isso que a gente vai falar aqui. Bem, o nome desse convidado é Hércules. Hércules Simin. E eu vou deixar ele se apresentar. Mas antes dele se apresentar, eu vou fazer algo diferente. Geralmente agora eu passo a palavra ali para o nosso convidado. Mas é só para poder contar para vocês que há pouco tempo, lá no meu Instagram, eu postei alguns vídeos que eu fiz com ele. Sabe por quê? Eu fiz com ele sentado na lanchonete da igreja. Sim. E a gente não está aqui para falar de religião, mas a gente está aqui para poder falar das obras de Deus. E eu tenho encontrado essa pessoa que eu não conhecia, eu tenho certeza absoluta que não existem coincidências. Existe coincidência. De uma maneira muito rápida aqui, eu encontrei com ele na lanchonete porque eu estava servindo no trânsito. Eu estava na fila comprando uma água. Geralmente eu não faço isso. Eu sirvo no trânsito, entro para o culto e fico lá. Mas não, eu estava na fila. E aí eu estava vestido de legendários. E ele veio e me perguntou, ei, legendários. E ele não era legendário, eu ainda estava esperando uma outra pessoa. Enfim, peguei minha água, sentei e não tinha o porquê, talvez, eu conversar com ele, porque tinha muita gente naquele lugar. E de repente ele estava passando com o café que ele tinha comprado e eu falei, senta aqui, vamos sentar aqui. Bem, e ali a gente acabou conhecendo a história dele nos conectou, porque é uma história de fato de ação do Espírito Santo, do Deus Pai e do Deus Filho. E eu apresento a vocês essa história extremamente bonita que vai ser contada por ele, viu? Hércules, seja muito bem-vindo, meu querido, e obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Primeiramente, boa noite a vocês aí, telespectadores do Jornada Cast, né, que eu acredito que já é um projeto nascido no coração de Deus, né? Senão nós hoje não estaríamos aqui. E é emocionante a gente falar assim, porque, como ele falou, não existe coincidência, existe coincidência. E aquele dia, quando eu encontrei com ele, na realidade, eu não fui lá para encontrar com ele. Né? Eu fui lá para encontrar com outras pessoas que, né, não era ele. E mais, Deus, ele faz certos por linhas certas, né? E ali a gente se cruzou. E aí eu, como sou um cara que sou muito comunicativo, quando eu vi ele de legendário, né, me despertou uma atenção muito grande, até porque era um sonho que eu também consegui realizar, de ser um legendário. E ali eu puxei a conversa com ele e aí a gente já vai conversar sobre isso. Bom, bacana demais. Essa história, ela precisava de ser gravada, viu, Hércules? A sua história é muito bonita, mas se a gente terminasse o podcast agora, a gente já estaria passando para as pessoas que estão assistindo justamente isso, né? O encontro de duas pessoas nada a ver a princípio e que se conectaram ali. Até porque essa logomarca que é do Jornada Cash, assim como você teve a sensibilidade de me perguntar o que era isso daqui, que é o por amor. Tudo que a gente tem feito é feito por amor mesmo, né? Então, esse papo aqui eu espero que nos engrandeça muito. Mas, bom, quem que é o Hércules aí? É o Hércules que, coincidentemente, também nasceu aqui nessa região. E comece por isso. Quem é esse ser que está sentado aqui junto comigo? Hoje, você está vendo um Hércules que teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, esse Hércules aí engoliu o outro Hércules, né, que existia, que na realidade não era nada a ver com esse Hércules de hoje. Então, aí entra, né, uma obra muito grande,
para quem acredita no legendário número 1, ou Deus, ou uma força superior a nós, né, sobrenatural, como eu passei a acreditar um dia que é Deus, e ali a transformação da minha vida começou a acontecer. Esse Hércules de hoje, né, nascido aqui nessa zona oeste aqui de Belo Horizonte, né, especialmente no bairro Betânia, há 56 anos atrás, passou muitas coisas pesadas, ruins, tristes, algumas alegres também, mas nas alegres, realmente o Hércules não conseguiu aproveitar aqueles momentos, né? Eu vim de uma família humilde, de Belo Horizonte, tradicional, né? Família Siminho. Temos aí alguns jogadores de futebol na família, que hoje já não exerce mais, inclusive eu, meus primeiros caminhos foi no futebol também, e não deu certo, né? Vocês já vão entender o porquê que não deu certo. Do bairro Betânia, ali, meu pai, um eletricista, né, onde eu comecei a aprender muito cedo com ele essa profissão. Para a gente relatar bem mesmo, vocês vão entender que o meu pai, ele me ofereceu aquilo que ele sabia, que é aquilo que foi oferecido para ele também pelo pai dele. Então, o que ele me oferecia? Ele me oferecia um centro de macumba, ele me oferecia umbanda, ele me oferecia voodoos, era isso que eu recebia quando eu era criança, na minha família. Então, hoje eu frequento igrejas, a gente é convidado aí para testemunhar, para a gente ministrar, e eu tenho uma coisa que me deixa assim, muito emocionado, são quando os pastores, né, os líderes da igreja ali, chamam as crianças para orar e depois levam elas para a salinha delas. Porque quando eu era criança, comigo era centro de macumba. Então eu cresci vendo aquilo. Claro, né, que a gente gostava porque a gente era criança e lá eles davam bala, pirulito, chiclete, aquela coisa toda. Tinha brincadeira, então era aquilo que eu tinha, aquilo que eu recebia, era aquilo que eu gostava. Mas, ao decorrer, né, do tempo, a gente vai crescendo e a gente vai vendo que não é uma coisa boa. Então, assim, eu presenciei algumas coisas lá que realmente fiquei muito chocado, até hoje eu trago isso na minha mente, mas o Senhor, né, Deus, ele tem tomado conta de mim. Amém. Ele tem tomado conta de mim. E meu pai era aquele cara, né, que era trabalhador, mas ele não conseguia ir para frente com as coisas, porque além desse mal que ele tinha, que ele carregava com ele, que ele trouxe também do pai dele, né? Então assim, teve um tempo na minha vida que eu realmente culpei o meu pai por isso. Mas depois eu entendi que era o que ele recebeu, é o que ele sabia. Ele não recebeu mais do que aquilo. Então o que ele me entregava era aquilo. Eu tenho que ser grato a ele também pela profissão que ele me deu, né? Que ele me ensinou, que ele me capacitou, que através dessa profissão de eletricista eu passei a ter outra profissão que é até pouco conhecida, né? Não sei se você já ouviu falar em técnico de equipamentos odontológicos, médico odontológico. Não, né, assim, eu não sabia que tinha uma especificidade para poder dar manutenção desse tipo de equipamento. Existe, né? Não é qualquer um que faz, precisa de um curso técnico em fábrica mesmo, e através da eletricidade que eu passei a ser um técnico, né? Então, já ainda, né, quando eu tinha 17 anos, já fazia muito tempo. Mas ali eu aprendi essa profissão através da eletricidade, que eu fui lá fazer um trabalho de eletricista, o dono da empresa me viu e me perguntou se eu queria trabalhar com eles, né? E aí fomos. Então, até hoje eu mexo com isso. Então, já tem 30 e tal anos, quase 40 anos que eu sou técnico de equipamentos odontológicos. É a minha profissão de raiz mesmo, depois do futebol, né? Já vai chegar lá no futebol. Então, isso aí, minha infância, né? Das minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs mais velhas do que eu, inclusive uma praticamente me criou. Essa irmã, ela tem uma história assim, muito intensa na minha vida. Eu vou falar o nome dela, Cristina. Ela é muito especial para mim. Não quer dizer que eu ame ela mais que minhas outras irmãs, mas ela é uma história muito especial.
porque ela cuidava de mim, né? Quando eu era desde Foi sua criancinha, ela me mãe, dava banho, né? foi eu chamo ela de irmã, mas Irmã. ela me xinga, ela não gosta. Eu falo que ela é a avó da minha filha, mas que bom que eu sou sua tia. Mas ela é muito especial porque ela cuidou muito bem de mim, sabe? Me ensinou muitas coisas, né? E foi uma das que Deus usou, sabe? Num período muito ruim da minha vida, para me resgatar. Essa história vocês vão ouvir também. É uma história, assim, triste, pesada, mas com um final feliz. Isso é importante dizer que é um final feliz. O resgate. O resgate. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás. Eu sou uma pessoa que não consegui estudar, que eu preferi trabalhar, então eu parei na sexta série, já aí com meus 12, 13 anos de idade, eu estudava ali no Mensa Taíde, no bairro Betânia, tinha um professor de educação física na época lá, que eu não me esqueço dele, que é o Marcenieri, que ele, na época, injetou ali na escola o judô, sabe? E eu fiquei muito emocionado, muito empolgado. A gente teve uma dificuldade de comprar, né, o uniforme, o kimono na época, mas a gente conseguiu ali, minha mãe e meu pai lutaram, me deram um kimono, e eu participei em vários torneios, ganhei alguns, mas depois acabou lá na escola e eu não tinha condições de fazer o judô do lado de fora e ficou por isso mesmo. Mas ali já nasceu uma paixão sobre o esporte na minha vida. E, lógico, como todo brasileiro, o futebol é bola. Vamos jogar bola. Não deu judô, vamos lá na bola. E aí a gente começou a jogar futebol, e algumas pessoas interessou por nós, né? Eu cheguei aí para o Atlético na época do juvenil, a gente teve bem, mas aquela situação de você estar na época na rua, já ali, já conhecendo as garotas, né? Tomando uma cervejinha, fumando um cigarrinho, então já começou o vício a entrar na minha vida também, porque eu morava num bairro e ali tinha certas turmas, e para mim enquadrar naquelas turmas ali, eu tinha que fazer o mesmo que ele, então eles fumavam a maconha deles, o cigarrinho deles, a bebida, e ali eu comecei também. E aí começou uma trajetória muito ruim na minha vida, né? Desde muito cedo eu conheci esse mundo, o mundo do vício. E a gente foi cada vez mais, sabe, entrando naquilo ali, entrando, conhecendo as pessoas, né? E quando eu tive 15 anos de idade, eu resolvi, não, eu tenho que dar um rumo na minha vida. E eu recebi um convite de ir para Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Eu já tinha uma irmã que morava lá e eu fui para lá e nós entramos lá num clube lá de futebol chamado Novo Hamburgo mesmo, sabe? E a gente começou a treinar, começou, né, a fazer algumas partidas e novamente o vício me atrapalhou. E um dia eu saí dali, fui para o Rio de Janeiro, fui até escondido de todo mundo, era menor ainda, não poderia ter ido, mas fui para o Rio e lá no Rio de Janeiro também a gente começou a se envolver com esse tipo de coisa, né? E enfim, não deu certo. Voltei para Belo Horizonte, né, para minha família novamente, e aí começou a vir os problemas, porque eu já começava a chegar em casa bêbado, drogado, eu comecei a levar droga para dentro de casa, enfim. O meu pai desempregado também, bebendo também. Então, assim, era assim, muito confuso. Uma coisa Ambiente muito caótico, né? Assim, tudo caótico, muito para poder dar complicado. errado, né? Tudo para dar errado, cara. E aí eu fui crescendo, né, no meio desse tumulto todo, trabalhando, sustentando vício, sabe? Não ajudava em casa, brigando, achando que era o dono do mundo. Com menos de 20 anos, Com achando que já sabia menos de de tudo. 18, Né? menos de 18. Achando que já era um adulto, um homem. Não, eu que mando na minha vida, eu é que sei. Minha mãe, cara, minha mãe, uma mulher, cara, extraordinária, sabe? Sua mãe tá viva? Não, já, infelizmente, nem meu pai, nem minha mãe. E eu tinha um irmão também, que não está mais vivo também, Ulisses, né? Amava aquele irmão meu. A gente morou junto na Europa durante um tempo também. A gente era muito unido, assim, era eu e ele e minhas 3 irmãs. Então, nós dois eram os homens da casa, ele era o caçula, ele era 1 ano e meio mais novo que eu. Então, nós crescemos juntos, a gente tinha uma parceria, assim, muito forte mesmo, muito forte. E até que quando ele faleceu, assim, foi o meu fundo do poço. Eu perdi o chão mesmo e ali também queria morrer. Mas a gente já vai chegar lá.
Então, nessa época, com 15 anos de idade, eu já estava, né, com vício de coca, com vício de maconha, de bebida, sabe? A vida minha, se eu trabalhava para sustentar o vício, para as noitadas, né? E então foi muito difícil esse período para minha família, porque eu era assim uma pessoa muito agressiva verbalmente, eu não agredia fisicamente, mas eu era assim verbalmente muito agressivo, né? Com a minha Estupim mãe. curto. É, O famoso não, estupim curto, como a gente fala aqui em você tá doido, Minas, não né? podia nem olhar para mim. Sabe? Se eu chegasse em casa dele e falasse alguma coisa comigo, é pronto, né? A bagunça já estava formada. E eu era forte, alto, né? Tinha força. Então, assim, acabavam ficando com medo, né? Eles ficavam com medo. Minha mãe ficava acuada, minhas irmãs também. E eu tinha um quarto que era fora, né, da casa grande, sabe? E ali eu fazia daquele quarto ali um pandemônio mesmo, né? E desrespeitava meu pai e minha mãe, sabe? Eu não tinha um respeito por eles, assim. Eles falavam as coisas comigo, eu não obedecia. Eu era desobediente. A verdade é isso, desobediente. Eu aprendi uma coisa, a desobediência só traz coisa ruim pra gente, viu? Ó, eu falo para vocês, meus irmãos aí, amigos, telespectadores, sejam obedientes. Sejam obedientes. Vocês vão ver como que a vida de vocês vão mudar. Aprende com o pai e com a mãe terreno antes que o pai corrija, É né? verdade. E quando ele corrige mesmo, mesmo. Então, cara, aí com 15 anos, né, eu já estava nesse sentido. Aí o futebol não deu certo, né? E você E tinha tudo, talvez, para dar muito certo, né? Porque com rapaz, 15 anos jogando no Atlético, é, Novo Hamburgo é um time bom de é, base, que eu falo assim, né? sim, Na não, base é um não. time O Novo reconhecido. Hamburgo, na época que eu estava lá, foi bicampeão gaúcho. Bicampeão gaúcho. Fez uma final com o Inter, fez uma final com o Grêmio. Né? Eu estava no banco, mas fomos campeão. Eu fui bicampeão gaúcho de júnior, posso dizer assim. Joguei algumas vezes, tudo, mas eu estava lá, treinava, eu sempre ficava em último lugar nos treinos. Porque há uma pontuação, A para sua cada experiência. resistência. Mas o cigarro, a É, bebida que eu fazia, tudo escondido. seu corpo não Entendeu? aguentava, Não né? aguentava, você entendeu? Não aguentava. O esporte, principalmente o futebol, a gente acha que os caras estão ali jogando, é só aquela partida. Né? Há um processo, meu irmão, Sim. pesadíssimo, né? Para quem gosta de esporte, pratica, sabe como É é. igual na luta. É, O atleta vai lutar 3 rounds, ou vai fazer uma competição de jiu-jitsu, às vezes faixa preta 10 minutos, tem lá 3, 4 lutas. Mas aquilo dali não é nada perto do preparo que preparo. ele teve ali de Verdade. treinos diários, às vezes 2, 3 vezes ao dia, que é o caso de um jogador de futebol também, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo falar que a partida ali, né, o clássico, aquele momento ali é só cereja em cima do É a bolo. diversão. É a Né? diversão, porque o resto é bem pesado mesmo. E eu me lembro lá que o treinador nosso era o Pedro. Quem me indicou para esse prêmio foi um jogador ali do Conjunto Betânia chamado Nanguita. Já muito, né, lá dos anos 80, mesmo, início dos anos 80. Ele que me indicou, né, para esse treinador e eles abraçaram a minha causa lá. Eles me chamavam de Mineirinho, né, lá no sul do Brasil. E eu gostava muito, né? Porque, pronto, eu estava sozinho, novidade, eu não tinha Sim. meu pai, não tinha minha mãe, então eu podia fazer o que, né, entre aspas, que eu quisesse. Eu morava num hotelzinho lá no centro de Novo Hamburgo e, e ali tinha uma turminha também, sabe, do mal, né? Era tudo que eu queria. Aí por isso, não, mais uma vez, não foi para frente. E Querendo ou não, o diabo é astuto, né? ele E arma assim umas te armadilhas pegou que lá na sua adolescência e te colocava justamente nos lugares que ele ele queria. queria, né? Ele fez o caminho dele na minha vida, né? E É. eu entrei. E olha que eu tive a oportunidade, sabe, de conhecer o outro caminho, porque eu conheci ainda com 13, 14 anos, eu conheci uma igreja, né, lá no Marajó, no bairro Marajó, na época, o pastor Paulo faleceu já, mas a filha dele, os filhos dele ainda estão vivos aí, Meire Luz, acredito que vocês vão ver esse podcast aí, vocês vão lembrar de mim, né? É, e ele deixou uma semente plantada no meu coração, tá? E essa semente um dia ela germinou. E aí a gente vai falar disso mais para frente, né? E eu, nos meus 15 anos, eu já tinha saído, eu tinha frequentado essa igreja, a Igreja Batista do Marajó. Não foi a primeira igreja evangélica que eu entrei na minha vida, mas eu entrei para namorar. Eu confesso que eu entrei para namorar.
mas também não deu certo o namoro. Mas não era o propósito. Mas é que Deus, ele faz essas coisas. Sim, né? sim, sim. Não, já que você vai para o namoro, então vai lá. Mas nós vamos plantar uma semente dentro de você ali dentro. Glória a Deus. Sabe? E tem alguns louvores, primeiros louvores, que até hoje, né, dos antigos, eu lembro, eu aprendi naquela igreja. Né? E eu ouço eles me quebrantam. É coisa mais incrível, tantos anos depois. Né? Foi a semente plantada. Você vai sentir até o último dia da sua vida que você estiver aqui. Cara, nos meus 16 anos, 16 para 17 anos, mais ou menos, já quase chegando à maioridade, eu comecei a namorar. Vamos namorar com uma menina aí. Aí começamos a namorar e tal. E a gente namorou muitos anos, né? E nós tivemos uma filha. Que eu amo ela muito mesmo, mas infelizmente, eu não fiz o meu papel de pai com ela, sabe? Por quê? Porque eu estava perdido, né? Eu costumo falar que quando a gente está num barco à deriva, a gente não sabe para onde vai, e nem como chegar, e nem onde vai chegar. Tem um ditado que fala assim, aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, correto? E era eu esse cara era eu. E quando essa minha filha nasceu, Lohane, se você um dia ouvir esse podcast, lembra de uma coisa. Eu sempre te amei. Talvez você ache que não, mas eu sempre te amei. O que aconteceu na minha vida realmente foi algo que eu escolhi. Não foi te abandonar, mas as circunstâncias que eu me encontrava naquela época, talvez Deus te dê um livramento de viver comigo. Mas se você me der uma outra oportunidade, eu acredito que a gente vai conseguir hoje, sabe, ter um bom relacionamento, tá? Eu te peço perdão, já te pedi perdão pessoalmente, mas te peço mais uma vez. E eu fui embora, cara, sabe? Ela nasceu e com 6 meses, né, eu trabalhava de técnico de equipamento odontológico, já que o futebol não deu certo. Eu já era técnico, eu trabalhava numa empresa em Belo Horizonte, era uma das primeiras empresas aqui que vendia mais equipamento no Brasil. E eu pedi conta ali, sabe? Na ilusão da Europa. E fui para a Europa, né? Larguei ela aí com 6 meses. Larguei a mãe dela também, que é uma guerreira. A mãe dela foi uma guerreira, criou ela sozinha, mas criou assim, sabe? Não faltou nada para ela, então assim, eu admiro muito a mãe dela. Louvo a Deus, né? Pela mãe dela ter criado ela da maneira que ela criou, sabe? Que é uma menina centrada hoje, uma menina que estudou, que formou, ela é design de moda, e graças a Deus, sabe, não entrou, né, em coisas erradas, e já casou, está casada, e é isso aí. Estou esperando o netinho, né? Mas vai vir na hora certa. Mas eu fui embora para a Europa, cara, e deixei ela aí. Quando chegou lá na Europa, meu irmão, a gente é novo, cara, a gente não tem... tudo é novidade, então a gente não tem... Eu fui criado numa família onde não tinha, como que eu posso te falar, uma responsabilidade, assim, sabe? Eu não foi introduzida em mim uma responsabilidade a sério. Você era solto. Sabe? Solto, Exatamente, né? sabe? Eu não fui criado assim, olha, senta aqui, tá vendo isso, é assim, assim, assado. Sabe? Não teve isso. Não teve assim, um pulso forte, um pulso firme do meu pai, por exemplo, comigo. Teve da minha mãe, porque minha mãe fazia esse papel. Mas aí eu era, sabe, muito largado mesmo, cara. Então, quando eu fui para a Europa, a minha intenção era realmente, sabe, trabalhar, ganhar dinheiro lá, montar uma casa lá e trazer e buscar, né, a minha filha, sabe, juntamente com a mãe dela. Só que não deu certo. Lá eu comecei a fazer besteira também. E o pior de tudo, o cara é tão burro que fez as besteiras, tirou foto e ainda mandou pro Brasil. Você entende? Então nós saímos, né, com uma turma que eu já conhecia lá, e tiramos foto com, né, um monte de mulher do lado e tal. Tudo, sabe, sem juízo. Satanás fez uma festa na sua Deitou e vida, rolou, né? fez gato e sapato. Do Hércules, daquele Hércules. Fez gato e sapato Ainda bem dele. que esse daí morreu.
Me lembro que nós fomos para Graças a Sevilha, Deus. nós fomos para Sevilha, nós fomos para Sevilha já em 92, cara. Teve uma Expo Mundial lá em Sevilha e nós fomos, passamos uma semana lá. E essas fotos lá foi, sabe, acho que o fim da picada para a mãe da minha filha, né? Porque eu acabei mandando essas fotos para cá, para umas pessoas, né? E essas pessoas mostraram para ela, entendeu? E aí, então, ela fala, é melhor a gente parar por aí mesmo, entendeu? A gente tem uma filha em comum, você ajuda, você me ajuda a criar e tal, né? Só que quando eu recebi essa carta dela, a minha mãe já tinha me telefonado e falado, olha, só tem que cuidar da sua filha daqui para frente, mas minha mãe não falava o que estava acontecendo, entendeu? Porque minha mãe não queria tumultuar a situação. Mas aí depois eu falei assim, ela tá com outro cara lá. Pensei. E aí, quando eu descobri mesmo, eu falei, olha, ela tá vivendo a vida dela, tá certa, sabe? E eu vou viver a minha também. E aí, cara, e aí, vou te falar um negócio. Aí desandou de Não, verdade. Aí você achou não, que você estava no não. poço, ele botou Olha, seus 10 andar para o que que baixo. acontece, cara? Eu lá, naquela época, 92, final de 92, havia cerca de 1.500 dentistas brasileiros. Cada dentista brasileiro tinha no mínimo um consultório brasileiro. E pergunta se havia técnico lá. Não havia técnico. Então eu entrei de cabeça na assistência técnica lá. Então eu ganhei muito dinheiro. Os 3, 4, 5 primeiros anos que eu passei lá, ganhei dinheiro demais. Dei palestra, fui convidado para participar em congresso, conheci o presidente da Associação Brasileira de Dentistas lá, trabalhei para ele diretamente no Porto. Fui para a Espanha trabalhar com o sócio dele, montar consultório lá. Na época, o Mazinho jogava lá no La Coruna e em Vigo. Né? O Mazinho jogava em Vigo, aliás. La Coruna que jogava era o Bebeto na época. Bebeto, Conheci né? ele, conheci o Mazinho, fui lá no clube, bati bola com eles. Então, assim, tive uma vida muito tranquila nesses 5 anos. Até eu conheci um dentista lá em Lisboa, chamado Gilberto. Ele era sansei. E houve um churrasco na casa dele, no Estoril, um bairro chamado Estoril, um bairro bem nobre lá de Lisboa. E eu fui convidado, me convidou, eu fui. A casa cheia, uma mansão, a casa cheia, sabe? E ele vamos lá no banheiro. Vamos lá no banheiro. Aí chega lá no banheiro, o que que tinha lá? Cocaína, pra tudo quanto é lado, sabe? E aí eu entrosei com esse cara, e aí pronto. Aí a minha vida começou, sabe? Porque é o seguinte, tem gente, o Fernando, que consegue se controlar até um certo ponto, correto? Vai chegar uma hora que também vai desandar, porque o diabo ele assim, vai dando corda. Mas eu sou um cara, que era assim, era 880, sabe? Eu não consigo me controlar com bebida, não consigo me controlar com droga, porque eu sou muito intenso naquilo que eu faço. É, e aí, cara, a minha vida começou a descer, sabe? Eu comecei a falhar com os clientes, eles me ligavam, eu não ia atender. Então aí fui perdendo, fui perdendo, fui perdendo. Quando eu assustei, eu estava tão envolvido nas drogas lá, tão envolvido nas drogas lá que eu não estava conseguindo trabalhar. Por final, um dia eu fui comprar e não achei cocaína. E o que que havia? Heroína. E aí, meu irmão, aí o negócio ficou feio com lá. Porque eu viciei naquilo. A heroína é diferente da cocaína, ela dá dores físicas, sabe, na abstinência, pesada demais a conta. Não se compara com o álcool. O álcool, ele dá uma abstinência também, o cara treme, fica tremendo, mas a heroína, ela dá cãibra no estômago, dá cãibra nos músculos, você não consegue andar, você fica doente, você está literalmente doente ali, precisando de um remédio para te aliviar a dor, como se você tomasse uma morfina para você se sentir bem, sabe? Esse período, eu passei 8 anos envolvido com a heroína, sem conseguir sair. Me bastou eu usar durante uma semana. Nunca mais eu consegui largar a heroína.
E ali minha vida desceu, cara. Sabe? Minha vida ali foi lá no fundo do poço, mas lá depois do ralo. Porque tem o ralo, depois tem um fundo. Jogou você Não, 10 andar para cara, baixo. Isso aí você tinha menos de 30 anos. tinha. Eu conheci a heroína, eu tinha uns 28, 29 Ou anos. seja, os seus 23 aos 25, o auge da sua carreira, no sentido de dinheiro, tá na Europa, enfim, né? Você subiu e Eu não te posso levou dizer que você eu lá em vivi isso. cima, de alguma forma, né? Entendeu? Te deu as condições para depois fazer dessas Isso. condições o seu mal. Porque, assim, nunca que ia aparecer isso para mim num lugar pequeno, porque eu estava em grande. Eu estava em grande. Então, ele me levou justamente a conhecer pessoas que estavam em grande também, que tinha, né, que eram dentistas, cara, dentistas. Quem ia imaginar que um dia um dentista ia ter uma festa ali com tanta cocaína igual tinha naquele lugar, entende? E assim, e eu era alucinado com droga, né? Assim, a maconha, assim, eu sempre fumei maconha, eu fumava maconha naquela época, só que eu tinha meus controles, assim, a maconha nunca me tirou, assim, de fazer as coisas, sabe? Mas a maconha, ela é um trampolim, cara. Sim. Ela é um trampolim, sabe? Ela te leva a outras coisas. Né? Tem pessoas que falam, não, mas a maconha tem problema sim, a maconha tem problema e muito, porque ela é um trampolim. O dia que o cara for lá e não tiver a maconha, ele vai usar outra coisa. Sabe? Foi o que aconteceu comigo. Foi assim, não tinha maconha, eu fui na cocaína, não tinha cocaína, eu fui na heroína. O vício, né? É um Do vício, cigarro você vai exatamente. viciando e você vai. Mas a heroína foi um tempo, cara, terrível na minha vida. Terrível, terrível. 8 anos. E ali eu fui conhecendo muitas coisas, né? Porque eu morei nas ruas lá. E morar nas ruas, num país acima da linha do Equador, não é fácil. É terrível, porque quando Frio. chega o inverno, meu irmão, o negócio é abaixo de zero. Que isso é que você foi parar nas ruas, Nas ruas. literalmente. Literalmente, Do literalmente. céu, de alguma Você forma, no sentido entende? Não. figurado, né? No sentido do dinheiro, É. ao. Ô, Fernando, eu dei palestras, eu lembro, tem um hotel no bairro de Gaia, no Porto, chamado Ipanema Park, 5 estrelas. Muitas vezes eu fui para lá para dar palestra para dentistas de conservação de equipamentos odontológicos. Então, os meus cursos lá, eles ficavam mais cheios, por exemplo, do que um curso de endodontia, de profilaxia, sabe? O auditório ficava cheio. Por quê? Porque eles necessitavam naquela demanda, porque o consultório estraga e até um técnico lá eles estão perdendo paciente. Então, todo congresso que eu era convidado de participar, né, que contratado até, eu recebia para fazer aquelas horas, eu tinha um hotel pago, eu tinha tudo pago, e eu recebia ainda, né, uma porcentagem ali, porque eles vendiam, né, os Sim. ingressos, as matrículas ali dos cursos, então gerava muito dinheiro. E eu ganhava a minha porcentagem, então eu ganhava muito dinheiro. Eu viajava para tudo quanto é lado na Europa, eu conheço vários países ali. E um dia eu me vi na rua, passando fome. Cara, uma passagem muito triste que foi em Lisboa mesmo. Eu me lembro, cara, que eu tava na rua, um frio danado, cara, e com fome, com fome. E eu fui atrás, andando lá, nem eu sei que tinha um restaurante, cara, e eu fui lá na lata de lixo, sabe? Quando eu abri aquela lata de lixo ali, havia um sanduíche lá, ele estava mordido. Mas eu peguei ele, limpei, bati a mão nele e sentei ali, sentei encostado nessa lata de lixo mesmo e comendo, sabe? Comendo, de cabeça baixa. De repente eu olhei para frente assim, havia um menino, uma criança, estava parada, sabe, olhando para mim assim, em choque, ele sabe, parado olhando daquele jeito ali. E a mãe dele veio, pegou ele pela mão, sabe, tipo assim, não, vambora, 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 aqui não, falando assim, tipo olhando para mim assim, assustado comigo, sabe?
aquele momento ali foi muito... Cara, aquilo ali o meu coração, sabe, moeu. Uau. Ali eu comecei a chorar, chorei demais aquele dia ali. E perguntei para Deus quem que eu sou. O que que eu sou? E aí, continuei fazendo aquilo ali. Eu acho, Fernando, que muita gente orava pela minha vida, Com porque certeza. para mim ter mantido vivo, sabe, naquele lugar ali, sem ninguém, sem família, a depressão muito grande, sabe, a tristeza, a saudade, a vontade de ir embora e não conseguir, agarrado a algo, escravo de algo que te causava tanta dor que você não conseguia ter motivação para sair daquilo, sabe? É muito difícil. Eu falo isso hoje porque eu sei que tem gente lá, tem brasileiros lá passando por essa mesma situação que eu passei algum tempo atrás, tá? E eu não achei escape, não achei ninguém para me ajudar. Eu não lembro que ano, não lembro que ano, porque minha vida era tão perturbada que eu não lembro o ano, mas eu lembro que Portugal entrou para a comunidade europeia. Então, e uma das regras, das demandas que Portugal tinha que fazer era acabar com o morador de rua. Arranjar um programa, inventar qualquer coisa para tratar os dependentes químicos, tirar eles das ruas, porque Portugal, Lisboa era uma cidade turística, né? Então Sim. ali tem muito estrangeiro. Então, uma das coisas que Portugal teria que fazer é isso. Então, foi injetado um dinheiro da CE, na época, em Portugal, para eles fazerem esse tipo de ação. E entrou um programa em Portugal, na época, chamado Metadona, que é um químico vindo dos Estados Unidos é que fornecia para Portugal. Portugal comprava esse remédio, né, que é um derivado da heroína. É a heroína líquida, só que controlada pelo governo. Né? Então, eu entrei nesse programa. Por isso, eu tenho que sair disso. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu entrei nesse programa, eu fui lá, conversei com uma assistente social portuguesa, conversei com o médico, fiz exame, um monte de exame. E, meu irmão, e eles me colocaram nesse programa. E eu comecei a tomar essa metadona. Então, como que ela é tomada? Em gramas, em miligramas, né? Eles têm lá um dosador e você começa a tomar com 40 miligramas até acertar a dosagem que dê para 24 horas. Porque, por exemplo, eu tomava 6 horas da manhã. Então, ela teria que durar até a outra 6 horas da manhã. A primeira vez que eu tomei 40 miligramas só deu até meia-noite. As outras meia-noite eu fiquei daquele jeito. Mas falei, não, eu vou aguentar, eu não vou sair para procurar droga. Aí deu 6 horas da manhã, eu fui lá, olha, precisa que aumente. Até acertar. Bom, acertou. E eu fiquei 2 anos nesse programa. 2 anos. Consegui largar a heroína, mas a bebida e a maconha, né, no caso, continuou. Né? O que eu costumo falar? Cara, E isso morando na rua. Você ficou um não, período na mano. rua e depois já... Quando eu entrei pro programa de heroína, eles arranjaram um abrigo para mim Legal. tomar. Aí eu saí da rua. Né? O programa vinha Mas ainda tudo. como uma pessoa extremamente vulnerável. Você não tinha Vulnerável. casa, você não tinha Não endereço. tinha nada. Eu perdi tudo. E eu não conseguia voltar a fazer o que eu fazia antes. Não conseguia voltar. Porque o que acontece? Você precisa de ferramentas especiais, sabe? Você precisa de ter um veículo. Você precisa de ter um local para você montar, por exemplo, uma bancada específica para você mexer com certos equipamentos. Né? E infelizmente você tinha perdido sua identidade. Tudo. Estou falando a sua Não, identidade do seu total. ser ali, você tinha perdido. Não existia mais. Não existia mais. Por isso que eu estou te falando. Triste. Aquele Hércules, não, sabe? Ele foi, assim, um escravo em todas as áreas da vida dele. Né? Com a família, eu saí de perto. Então, assim, ficou a dor da saudade, né? Porque a gente sente mesmo. Você pode brigar, você está na sua casa e brigar todos os dias com sua família. Mas o dia que você sai de perto dela, você sente falta dela. Isso é certo, cara. A saudade do país. Eu ouvi um hino brasileiro, eu chorava.
Meu irmão, eu chorava feito uma criança quando eu ouvia o hino brasileiro fora, lá nas minhas andanças. Eu chorava, sabe? Que país é aquele maravilhoso. A gente não dá valor. Mas quando a gente sai e vai viver em outro país, a gente vê o que a gente está deixando para trás. O nosso Brasil para mim, cara, é o melhor país que eu já tive na minha vida. Minha vida. Hoje eu não saio do Brasil, só não sei para passear, mas para fazer isso, para morar, é Brasil, cara. Não tem outro país igual, sabe? É pena que a gente, né, não quer entrar na política, mas é pena que ele está sendo tão mal governado, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas vamos lá. E nesse programa eu fiquei 2 anos, nesse programa da Metadona. Ao final de 2 anos, eu comecei a reduzir, sabe? Eu quero largar a metadona, eu não quero ficar preso a isso também. Aí conversei com a médica, assistente social, e nós começamos a diminuir a dosagem. Então a gente tirava por mês 5 miligramas. Aí 75, aí passava mal. 70, passava mal. Aí foi, até chegar a 5 miligramas. Quando chegou a 5 miligramas, demorou mais de um ano para poder fazer isso, chama desmame. Desmame. Aí eu consegui largar a heroína. Graças a Deus. Já foi uma vitória na minha vida ali. Começou. Mas ficou as outras coisas. Né? Cara, mas Deus é o seguinte, Deus ele tinha um propósito na minha vida. Sabe? Deus tinha um propósito na minha vida. Ele tinha, tem e continuará tendo. E Porque o que você está é. vivendo é o seu propósito. Mas Exato. calma lá que nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Deus, assim, cara, você tem que voltar para o Brasil. Né? E eu decidi em 2010 voltar para o Brasil. Eu fui em 92, cara. Eu nunca vim ao Brasil. 18 anos. 18 anos. Aquela pequenina que eu deixei com 6 meses, estava adulta. Ela já tinha 18 anos. Correto? E quando eu vim embora, eu só conseguia pensar nela. Eu só conseguia pensar nela. Eu não conseguia pensar mais em ninguém, até porque eu já tinha perdido meu pai, já tinha perdido a minha mãe. Meus irmãos estavam aí, meu irmão ainda era vivo. Ele estava morando no Paraná, no oeste do Paraná, em Marechal Cândido Rondon, mais especificamente. Mas eu só conseguia pensar na minha filha. Quer dizer, eu vou chegar lá e eu vou fazer as pazes com ela, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer acolá. Sem pensar assim, ela vai querer? Deus vai querer? É o momento, né, de Deus trazer essa eu só pensar eu, né? Sem imaginar que eu tinha causado muita dor no coração dela. Eu nem imaginava isso. Quando eu cheguei aqui e eu fui lá na casa da mãe dela, aí é que eu vi que o negócio não era do jeito que eu estava pensando, sabe? Aí eu fiquei muito desiludido, tive uma decepção muito grande comigo mesmo. Comecei a enxergar o erro que eu fiz, que eu cometi, né? Que até ali então, sabe, eu não estava enxergando, não estava vendo, estava achando que era uma coisa normal, uma coisa natural, fazer aquilo que eu fiz. Mas aí eu caí na real, falei assim, nossa, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? Mas, meu irmão, o que acontece? Você quando está de escravo, é escravo ainda. Você só sai daquela situação quando você sair. Libertação. Quando você sair. Porque não adianta eu largar a heroína e ficar ali na bebida, no cigarro, na maconha. Aí o que acontece? Eu chego aqui no Brasil, o que tem aqui no Brasil? De braço aberto, me esperando? O crack. Aí quem que eu conheço? Pessoas que usam crack. E aí, o que acontece comigo? Me envolvi com crack. Aí acabou, moço. Pela segunda vez. Pela segunda vez. O que acontece? Eu consegui aproximar-me da minha filha. Eu consegui me aproximar dela. Ela me deu um espaçozinho, sabe? Eu estava trabalhando, eu comecei em 2012, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui de equipamentos odontológicos, inclusive no Nova Suíça, aqui pertinho. O cara é super gente boa, o Arley, você é um cara, viu? Super gente boa. E me recebeu lá, me colocou como chefe do departamento de assistência técnica. A gente tomava conta de 6 técnicos dentro da empresa e tinha mais alguns fora da empresa.
E a gente era o responsável por aquilo, sabe? Uma empresa muito séria, a empresa que mais vendia equipamento odontológico na época da fabricante Olsen no Brasil, era dele. E nós fomos para a fábrica, me levou para a fábrica, em Campo Mourão, no Paraná. Nós ficamos lá uma semana fazendo treinamento. Então, ele investiu em mim, tá? E aí, escondidamente, o que eu comecei a fazer? Usar droga. E, por incrível que pareça, eu levei droga lá para dentro. Comecei a usar lá dentro. E a gente acaba não produzindo mais da mesma maneira que a gente produzia, principalmente com crack. E aí eu comecei a enganar demais, enganava todo mundo. Toda a gente que parava na minha frente, que fazia parte do meu ciclo de vida, eu enganava. E o pior de tudo, eu achava que eu estava enganando. Mas ele sabe que eu não estava enganando. Todo mundo ele sabe o que eu estava fazendo. Todo mundo sabia o que eu estava fazendo. Todo mundo. Só eu que não. Só eu que não estava enxergando. Né? E... Você estava no seu mundo, né? Não. Você estava no seu mundo fechado, achando que estava tudo bem. Ou no mundo que o diabo preparou para você, né? Você estava preso nele. Estava, sim, desde pequeno. Olha quantos anos. Demorou 39 anos para mim conseguir tomar uma atitude drástica mesmo na minha vida. A gente já vai chegar lá. E eu trabalhei 2 anos nessa empresa, sabe? E saí de lá porque eu falei pro Arlen, né, que era meu ex-patrão, eu virei para ele e falei, Arlen, eu não estou conseguindo mais, cara. Eu quero pedir conta. Eu não estou conseguindo mais produzir aquilo que eu produzia antes. Mas, na realidade, sabe o que eu estava fazendo? Eu já estava tirando as coisas lá de dentro. E, assim, ele era tão bacana que estava me incomodando, cara. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui assim. Não vou ficar aqui assim. Ele não merece isso, sabe? Ele me levou dentro da casa dele, cara. Sabe? Não, você vai jantar lá em casa. Então, assim, eu prefiro ir embora. Falei comigo, vou embora. Eu não vou ficar aqui fazendo essas coisas erradas com ele, não. Ele não merece. Mas a situação em que eu estava, meu irmão, sabe? A gente não vê ninguém. A gente não vê pai, não vê mãe, não vê filho, não vê amigo, não vê patrão, não vê nada. Ia chegar uma hora que ia me dar vontade de fazer o uso, eu ia lá, ia pegar alguma coisa lá para poder vender, para poder fazer o uso. É isso que ia acontecer. E antes dessas coisas agravarem mais, eu pedi para ir embora, porque eu achei que, sim, que eu não poderia fazer isso com ele, porque ele era muito bacana, era muito amigo, sabe? Muito amigo. E aí ele não deixou ir embora, cara. Ele não deixou pedir conta, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar embora, que você não perder, né, esses benefícios todos que você tem, e você vai ficar trabalhando para mim externo, sabe? Você fica terceirizado comigo, mas eu quero que você fique comigo. Eu, beleza, tranquilo. Só que o que acontece? Piorou a minha situação. Eu saí de lá, montei uma oficinazinha em casa, entendeu? Trabalhava durante a noite todo usando droga, de dia dormia porque eu conseguia trabalhar. Aí fui perdendo cliente, ele me ligava, olha, tem cliente para atender, eu, tá, pode marcar que eu vou, aí não ia. E aí ele deixou de me ligar um dia. Aí os outros clientes também deixou de me ligar. E aí o que acontece? A minha casa virou um ponto de droga. Porque eu morava sozinho ali no Betânia. Morava sozinho. E no Betânia, olha para você ver, tem Nova Sintra, Vista Alegre, Palmeiras, que vai dar aqui no final, Ventosa, aí tem as outras Vista Alegre 1, Vista Alegre 2, Vista Alegre 3, e a minha casa ficava no meio disso tudo. Olha o ponto estratégico, o diabo não é bobo. Tem gente boba é que acha que ele é bobo. Porque ali eu não precisava sair de casa para usar droga mais. Entendeu? Porque todo mundo ia usar droga ali. As mulheres iam lá em casa, se prostituíam, iam lá em casa usar droga. Até chegar um ponto que elas falaram assim, olha, posso fazer um programa aqui na sua casa? Eu te pago, eu alugo o quarto e tal. Aí eu tinha uns 5 ou 6 Já quartos. montou um negócio para Não, você lá. montei um negócio. Os traficantes já estavam vendendo droga lá dentro. Eles vendiam mais droga dentro da minha casa do que na biqueira. Eu estava vendo que um dia ia chegar lá uma biqueira lá, os caras da biqueira lá, e acabar com todo mundo ali, porque tava tirando a galera de lá, entendeu? E isso ia acontecer uma hora. Cara, eu me lembro que na minha casa esse dia tinha muita gente, todo mundo usando droga. E eu fiquei 10 dias. Isso agora eu já estou chegando no final da minha vida.
nesse sentido aí de usuário de droga. O Hércules antigo. Eu usei crack durante 2 anos. Foi o suficiente para detonar com muita coisa que eu ainda consegui segurar, sabe? Quando eu vim da Europa, eu ainda trouxe algumas coisinhas. Mas nesses 2 anos, acabou tudo. Acabou tudo. O dinheiro que eu recebi lá do acerto, acabou tudo. Foi assim, ô Fernando, é a coisa tão incrível. Você gasta R$ 2.000 numa noite fazendo uso de droga. Você não consegue segurar 1 centavo para comprar um pão no dia seguinte. Você não consegue. E aí depois passa tudo, a fome vem. Eu falei, gente, eu não guardei nem R$ 1 desse dinheiro todo que eu gastei. Aí eu falei, não, mas não quero usar mais. Aí vai lá, no mesmo lugar que você gastou os R$ 2.000, e fala com o cara assim que faz um fiado aí para mim. Não, eu gastei meu... Sai daqui, vai embora. E tem uns que ainda dá uns tapas na orelha ainda, sabe? Então, assim, é uma vida de escravidão, mas de escravidão pesada. Tá? E essa última semana que eu passei lá na minha casa, eu fiquei 10 noites, cara, 10 dias sem dormir, só usando droga e sem comer também. E eu me lembro que era uma sexta-feira e eu tava pondo muito sangue para fora. Eu tossia, então meu pulmão já estava estourado, a minha garganta estourada. É pesado, viu, gente? É pesado o que eu vou falar aqui. Então eu senti que eu estava morrendo. Eu estava sentindo o gosto da morte na minha boca. E mesmo assim eu não conseguia parar de usar droga. Mesmo assim eu não conseguia. E eu me lembro que eu usava, né, eu fumava o tal do cachimbo, e quando eu tentava puxar, eu não conseguia, o meu pulmão expelia. E ali ia sangue junto, sabe? Espirrava, sujava tudo. E ali eu estava morrendo. Nessa sexta-feira eu estava morrendo. Aí eu fui para um quarto lá, todo bagunçado, tudo sujo, deitei num colchão no chão. E ali eu fiquei esperando a morte vir. Eu sabia que eu não ia amanhecer o dia. Eu sabia que eu não ia amanhecer o dia. E aí eu me lembro que eu ouvi o barulho do portão bater. E eu olhei, de repente estava de dia já. E eu falei, será que eu morri? Mas parece que eu estou no mesmo lugar. E o portão continuando a bater. E aí eu ouvi a voz da minha irmã. Aí foi lá um rapaz atender, não deixou ela entrar. E ela que conta bem essa história, porque na realidade eu estava meio apagado. Mas o que ela me conta é o seguinte, que ela bateu no portão e um rapaz forte foi lá atender e não deixou ela entrar. E ela falando que queria me buscar, então eu vim buscar o meu irmão. Eu sei que ele está doente, ele está passando mal, eu estou sentindo que ele está doente. Eu senti isso ontem e eu vim buscar ele. E ele, não vai entrar aqui não. Ela, como que eu não vou entrar na minha casa? Essa casa é minha. E ela disse que meteu o pé no portão, que o portão saiu do lugar, o cara caiu lá pro chão afora, e ela passou por cima do cara, com o portão e tudo em cima dele. Agora me diz uma coisa, como que uma pessoa desse tamanho, fraquinha daquele jeito, consegue derrubar um portão e um marmanjo daquele? Davi carregou a espada do Você tá Golias e entendendo? arrancou a cabeça, né? Né? Então, assim, Então, o que acontece? Ela está ali sendo usada por Deus, assim como Davi foi usado por Deus. Né? E ela entrou dentro daquela casa, cheia de traficante armado, sabe? Cheio de prostituta, cheio de bandido ali dentro, só nego do piorinho mesmo dentro daquela casa. E ela entrou pisando no filme falando assim, eu vou pegar o meu irmão, eu vou levar ele daqui, eu vou levar ele para o hospital. E quando eu vou voltar com a polícia para prender vocês tudo aqui, se vocês ainda estiverem aqui. Ninguém conseguiu puxar a arma para ela. Ninguém conseguiu. Ficou todo mundo lá, né, paralisado. E ela foi e me pegou, me colocou assim, né? E a outra irmã também veio, me levaram arrastando para dentro do carro e me levaram para o hospital. Foi a última vez que eu entrei naquela casa. É a última vez. glória a Deus. Lá no hospital, quando eu cheguei, já fui internado direto, sabe? O médico fez os exames lá, já meteu uma pulseira vermelha no meu braço, me levou para uma sala lá e me entubou. E aí eu fiquei ali durante algum tempo.
Era 1º de dezembro. Eu não esqueço essa data, que eu cheguei naquele hospital. E fui ficando. E eu me lembro o seguinte, que elas estavam tudo branqueadas comigo. Todo mundo com raiva de mim, é lógico, né? Eu imagino, porque que acontece? Cara, no bairro onde eu nasci, onde eu cresci, onde as vizinhanças nos conhecem, onde todo mundo nos conhece. E ela me contou uma história seguinte, que um daqueles dias ela foi na padaria, lá buscar pão. Porque ela morava ali na Planel, um pouco mais para cima. E a mulher da padaria virou para ela e falou assim que você tem que tomar conta do seu irmão, viu? Porque eu vi ele ali embaixo outro dia ali, ó, todo ruim, todo sujo, todo lambuzado lá, e a polícia batendo nele. Aí eu fico imaginando assim, como que ela se sentiu ouvindo aquilo. Você entende? Ele veio para roubar, matar, destruir, te envergonhar, ele veio para tirar a sua dignidade, não só a sua, mas da sua família, né? Então, assim, eu envergonhei demais a minha família. Mas está repreendido em nome de Em nome Jesus. de Jesus, eu envergonhei demais. Eu imagino tanto que ela sofreu, justamente essa irmã que cuidou de mim, sabe? Então, assim, para ela foi muito triste, foi muito doído me ver assim, até porque a gente já tinha perdido o meu irmão, né? Antes disso acontecer comigo, 1 ano, um pouco atrás, meu irmão faleceu lá no Paraná. Ele tinha diabetes e tudo, e um dia lá ele perdeu a cabeça também e começou a usar droga. E aí a esposa largou ele, deixou ele com 2 crianças, foi embora, levou as 2 filhas dele, foi morar lá em Curitiba, quase 500 quilômetros de distância, então ele não aguentou, cara. Sabe? E aí ele, um dia recebeu uma notícia que ele faleceu lá num quarto sozinho também. Um cara trabalhador, um cara família, do jeito que ele era, sabe? Eu achei muito injusto. Eu comecei a culpar Deus. Achei muito injusto, né, naquela época. Mas foi escolha dele também. Hoje eu consigo entender, sabe? Mas aí, quando ele faleceu, aí que eu entrei de cabeça mesmo na droga. Aí eu falei, não vou aguentar essa pressão, não. Mas as minhas irmãs foram lá, cara, e me levaram para esse hospital, dia 1º de dezembro de 2015. 2015. E aí eu fiquei naquele hospital, 2014, aí eu fiquei naquele hospital. Cada hora que elas iam lá me visitar, chamava o médico para conversar, o médico só fazia isso aqui. Tipo assim, não tá adiantando. Por quê? O que eu tive? Vai lá, vamos contar no dedo. Eu tive pneumonia aguda. Uma infecção bem grave que já estava na corrente sanguínea. Eu não sei como eu não morri. Eu tive ar na caixa torácica. Eu tive uma fissura no pulmão. Um rasgo de 10 centímetros, né, causado pelo crack, pela crosta do crack. É como se você pegar uma panela, colocar açúcar ali dentro dela, um pouquinho de água, ou até sem Botar água, para esquentar. fazer aquele melado e depois joga água em cima, sabe? Você joga água e ele fica o quê? Vira pedra de novo, né? Mas quebra, não quebra? Sim. Isso que aconteceu. Aquilo alojou na parede do meu pulmão. E ao respirar, ele fez assim, trincou e furou o pulmão junto. Então deu água no pulmão, deu ar na caixa torácica, e a pneumonia aguda e a infecção. Então, assim, o pedestal ali tinha amarelo, vermelho, azul, era uma árvore de Natal. Né? Que estava em dezembro, era a minha árvore de Natal especial. É seu presente. Você estava ganhando um presente Cara, lá, que era a vida de volta. Aquele Aí hospital botaram ali... uma árvore de Natal para você lá. Você estava sendo restaurado. Misericórdia. Aquele hospital Júlia Kubitschek ali, deu minha vida, aqueles médicos ali, sabe? E Deus é assim, tão poderoso que um dia, depois, futuramente, passado uns 2 anos, 1 ano, alguns médicos e algumas enfermeiras dali, que faziam parte do Ministério Lucas da Lagoinha, foram lá na Cidade de Refúgio, cara. Você acredita? Vocês vão entender depois. Olha, já deu um spoiler, hein? Onde que ele vai parar? Ele já deu um spoiler.
Vou fazer uma pausa aqui, não precisa pausar aí não, viu, Fred? Só para poder conferir seu microfone aqui, se ele está no lugar aqui. Tranquilo? Aí, ó, quem sabe faz ao vivo. Não ao vivo não, viu, Né? gente? Mas a gente vai aqui no Eu improviso. agito, eu falo muito com as mãos. Não, continua à vontade, meu amigo. Qualquer coisa. Ah, Eu só não estou concordando, porque esse carpete aqui também já me deu uns 10 choques. Eu encostei no você agora também, tomei choque aqui de novo. Então, eu tô aterrado. Nossa, estou energizado. Poder do Espírito Santo. Amém. Voltando, cara, lá naquele hospital, eu entrei no dia 1º. E eu me lembro que no dia 24 de dezembro, cara, de 2014 ou 2015, até faz um tempinho, acho que foi 2015. No dia 24 de dezembro, Natal, justamente quando eu estava fazendo 48 anos, porque eu nasci no dia 24 de dezembro. Deus tinha um propósito, né? No dia 24 de dezembro, cara, eu estava naquele quarto e tinha mais 2 pessoas junto comigo naquele quarto. E aí eles estavam com a família deles. E a minha família não foi me visitar, não foi passar comigo, então eu estava sozinho. E aí passou um filme na minha mente, né, de tudo que eu passei na vida. Tudo. Parece que eu estava morrendo, cara, sabe? Porque veio tudo, sim, sabe? Na minha mente, assim, ó. A minha época em Portugal, aquela época que eu estava dando ali palestra para 200 pessoas, um monte de gente do meu lado, sabe? Umas festas, tudo aquilo passou na minha mente, tudo aquilo. O Brasil, futebol, cara, passando um filme assim, diz que quando isso está acontecendo, aquela pessoa está morrendo, né? Me parece que é, né? Não sei se é, porque eu nunca morri. Na verdade, eu nunca morri, mas que eu estava vendo aquele filme passar ali na minha mente. Mas naquele momento eu olhei e vi aquelas famílias ali juntas, cara. E eu pensei, olhei, fechei os olhos, lembrei da minha família, das minhas irmãs, lembrei da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha filha. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Mais uma vez eu comecei a chorar. E ali eu rasguei meu coração para Deus ali, cara. Rasguei mesmo ali. Eu falei, Deus, não deixa eu morrer. Não deixa eu morrer. Me ajuda, me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma oportunidade de verdade que eu vou mudar a minha história. Eu vou procurar um lugar para me poder tratar, para me poder me recuperar das drogas. E eu vou fazer a obra do Senhor pro resto da minha vida. Eu vou fazer a obra do Senhor, seja o que for que o Senhor colocar no meu caminho. Eu vou abraçar a causa e vou, pro resto da minha vida, fazer a obra do Senhor. Ô Fernando, nesse momento, a mãe do rapaz que estava internado lá, cortou um pedaço de boi que ela tinha levado para ele e trouxe para mim, sabe? E veio andando na minha direção, chegou para mim e falou assim que Deus está ouvindo as suas orações. Eu não sei se eu te contei isso, te contei? Não, falou não. Não, falei. Deus está ouvindo a sua oração, meu filho, sabe? Acredita que a sua vida vai mudar. E ali eu peguei o pedaço de boi, mas eu comecei a chorar, porque eu entendi que foi um recado de Deus para mim, você entendeu? Deus é criativo. Eu entendi que era um recado de Deus para mim. E eu entendi mais ainda, porque 2 dias depois, um médico foi lá me ver, sabe? E ele tirou a minha febre, que não estava passando. Eu estava vivendo à base de remédio, né? E não estava baixando a febre. E ele chegou lá, achou estranho que eu não tinha febre. Foi a primeira coisa que sumiu de mim, foi a febre. E aí ele mandou fazer alguns exames lá e tal, veio a menina, tirou sangue e tudo, e voltou, a sua infecção passou. Então você já não precisa do azulim. Aí já tirou o azulim. Mas tão rápido a infecção passou, não estou entendendo. Vamos fazer mais exame? Né? Fiz o exame, realmente a infecção passou. Aí, na outra semana, mandou fazer um exame do pulmão, o pulmão fechou. O buraco que tinha no pulmão fechou. Aí ficou só o dreno, né? Para drenar as porqueiras que ainda estavam lá. Aí foi lá e tirou o vermelhinho. Aí ficou só o branquinho, ficou só um branquinho.
Não, o sorinho você ainda precisa tomar e tal, porque você está muito magrinho, está debilitado ainda, o sorinho você vai continuar tomando. Enfim, ao final de 12 dias eu estava recebendo alta no hospital. Eu estava recebendo alta no hospital. E no seu aniversário. Né? Passando o período do seu aniversário. Passado o período do meu aniversário. Natal, Já Ano estávamos Novo. entrando em 2015. Natal, Ano Novo. Tudo ali. Mas na primeira semana de janeiro de 2015, eu recebi alta. E aí eu falei com a minha irmã que eu não queria voltar para minha casa. Não queria voltar para o bairro. Eu precisava de ir para uma comunidade. Eu não sabia o que era casa de recuperação. Sabe? Eu não sabia se era clínica, se era casa de recuperação. Porque tem diferença, né? Se é comunidade. Eu preciso arranjar um lugar para me tratar. E aí, eles conversaram com um primo meu, que também já tinha tido esse problema e conhecia a cidade de refúgio. E aí começou a minha história na cidade de refúgio, cara. Começou a minha história ali. E aí eu saí daquele hospital e fui direto para lá, tá? Quando eu cheguei lá naquela fazenda, meu irmão, eu senti algo diferente depois que eu cruzei aquela porteira naquele lugar. Claro que ainda estava muita sequela. Eu ainda estava magrinho, fraquinho, não tinha 50 quilos. Eu estava com 49 quilos na época. E eu não conseguia andar direito ainda, porque estava com o pulmão doendo, né? Cicatriz. Antes de eu sair do hospital, eles marcaram para mim um retorno no hospital, né? Para ver 3 meses depois, para ver se tinha ficado sequela, aquela coisa toda. E eu, preocupado, né? Por causa da vida que eu levei na Europa, de uso de heroína, seringas, essas coisas todas, né? Mulheres da vida, prostituição, né? Eu acreditava que eu tinha um HIV. Eu acreditava mesmo, porque eu usei seringa. Probabilidade altíssima. Não, cara. Eu usei seringa de quem tinha HIV. Então eu tinha HIV. Não tem como eu pegar uma seringa contaminada, enfiar no meu braço, entendeu? E não ter. Não tem. Não tem essa probabilidade de não ter. Então eu tinha. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha. Até porque eu também tive relação com algumas mulheres lá que tinham HIV sem preservativo. Então, eu tava, pra você ter uma ideia como foi a minha vida lá, na época na Europa. Era assim, desregrada mesmo. E eu falei assim lá no hospital, eu vou fazer o teste do HIV porque eu preciso tomar medicação. Só que naquela época o teste não saía na hora, né? Então demorava um tempo. Então eu vou fazer o teste agora, quando eu vier fazer os exames dos 3 meses para ver se ficou sequela no pulmão, eu pego o resultado e já desço aqui no Eduardo Menezes, que é perto, o Júlio é perto do Eduardo Menezes. O Eduardo Menezes era o hospital de referência da HIV, ainda é. E assim, eu desço lá, já resolvo meus problemas, pego a medicação e vou embora para fazenda. Era a minha ideia, cara. Só que eu cheguei lá na fazenda, os milagres começaram a acontecer na minha vida, sabe? Mais milagre, né? Mais milagre. Mais milagre. Aí lá, na realidade, lá eu converti mesmo. Foi ali que eu converti. Antes de eu passar por essa situação, Fernando, eu esqueci de abreviar aqui um detalhe. Antes de eu ir para o hospital, um ano mais ou menos antes, 1 ano ou 6 meses mais ou menos antes, teve um pessoal que tentou me ajudar, sabe? Quase 1 ano antes, tentou me ajudar. Um casal de pastores, de uma igreja chamada Comunidade Evangélica Graça e Paz, que é a igreja que eu frequento hoje, sabe? O nome dele é Gustavo, viu, Gustavo? E a esposa dele é a Osana. Obrigado, viu? Eles, cara, eles cuidaram de mim durante um tempo, sabe? Tentaram me tirar, né, das drogas. Eles iam lá em casa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eles passaram até corrente no meu portão, porque eu falo assim, olha, faz isso porque as pessoas vêm aqui, sabe? E traz a droga, porque é um ponto de referência, então vem, então... E eles ficavam vigiando, mandavam o pessoal embora. Cara, os caras
foram demais, sabe? Quase 8, mais de 8 meses eles Lutando pela sua cuidando, vida. lutando pela minha vida. Mas, cara, ao final disso, eu comecei a pisar na bola com eles, sabe? Porque quando eles iam embora, e as pessoas chegavam lá em casa e eu, tá trancado, por um, aí mostrava a droga, eu não aguentava, sabe? Eu não aguentava segurar a onda. Aí, pula o muro e tal. E aí comecei novamente, sabe? A estar usando ali e, na realidade, enganando eles. Mas, como se diz, ninguém esconde nada de Deus, né? Ninguém esconde nada de Ninguém Deus. esconde nada Mas de isso Deus. antes de você passar por esse período de Antes de internação, passar, né? eu esqueci de abreviar. Eu estou abreviando aqui, né, para voltar um pouquinho atrás. Isso, mas essa época sua do seu aniversário, Natal, Réveillon, você estava no caminho da bênção já, né? Você já estava tendo o caminho da bênção ali. Foi logo depois que ele chegou para mim e falou assim que, olha, a partir de hoje você vai caminhar sozinho, porque eu sei que você está me enganando, está enganando a gente. Então é o seguinte, você sabe onde é que é a igreja? Você já pode caminhar com as suas pernas para lá, e você sabe o que fazer, a gente vai estar lá, te apoiando. Mas vir aqui na sua casa a gente não vai ver mais não, porque você está enganando a gente. Foi bem sincero comigo. E eu não, tranquilo. Só que eu também não fui para a igreja, foi aí que, sabe? O trem foi lá, ficou mal. Cara, aí pronto, eu fui para o hospital, né? Depois desse episódio, eu fui para o hospital e de lá fui para a cidade de refúgio. Fiz o teste do HIV e fui para a cidade de refúgio. E lá naquela capela, não sei se você conhece lá. Eu já estive lá. Já estive lá. Aquela capela, eu ajoelhei ali um dia, numa pregação lá de um irmão, né, que infelizmente hoje ele não está bem, mas aquela pregação foi um divisor de água na minha vida, sabe? E eu fui lá, aceitei, assim, reconciliei com Jesus, que eu já tinha aceitado na realidade, né? Eu tinha já participado do impacto do encontro com Deus. E ali eu reconciliei com Deus, sabe? Pedi a Ele, olha, eu preciso que o Senhor me dê forças para conseguir me manter de pé. O Senhor me dá força física para mim caminhar e me ensina a caminhar nos seus caminhos, porque eu não sei. Eu só sei viver a minha vontade. E aí tinha muita gente ali, sabe, que me ajudou, né, cara, na caminhada, sabe? Ministraram na minha vida mesmo, sabe? Pregaram para mim, falaram de Deus para mim, me apoiaram. E eu fui caminhando, cara. Passou um mês, eu consegui ficar, minha família não foi me visitar. Passou 2 meses, eu já estava já na academia. Aí já meu corpo físico já melhorou, sabe? Aí, você tem uma ideia, eu só fui conseguir fazer terapia, laboterapia, um mês depois. A minha primeira laboterapia lá foi catar feijão. Eu lembro o primeiro dia que eu fui catar feijão, eu consegui catar 3 baguinhos de feijão. Sério. Você tinha Não, você vê hoje esse peso? Morreu e estava nascendo de novo, é? Eu consegui catar 3 baguinhos de feijão, depois fiquei pro quarto com o pulmão doendo. Sério. Mas depois de 2 meses eu já estava fazendo academia, né, orando, indo para o monte, chorando na capela, na hora do louvor, sabe? Porque se tem uma coisa que me quebranta é o louvor, cara. Nossa, eu ouço louvor e eu fico assim, em prantos mesmo, sabe? Coração abertão, assim, para entrar. Louvor é um dos grandes instrumentos, né, usados por Deus para nos tocar e nos conduzir. Mesmo. E aí, meu irmão, eu fui pegando força. Eu já não tinha vontade de ir embora igual eu tive no primeiro mês, que tem umas estradas que você consegue ver lá de cima da fazenda. Eu olhava aquela estrada ali, não vou embora, eu vou pôr aqui afora aqui, vou sair lá naquela estrada e vou embora. E nada. Aí as pessoas vinham, conversavam comigo, não, você tem que ter força, fica. E minha família nada de me visitar e que eu ficava mais furioso ainda, sabe? Por isso que hoje a gente faz, né? Hoje, inclusive, nós vamos começar no dia 14 agora de outubro, né? Lá na nossa igreja, nós vamos ter um sábado. Vai ser uma vez por mês, por enquanto. Nós vamos começar a ministrar lá o culto dos resgatados, né? Que
Claro que é para quem já foi resgatado, pode ser para quem não foi também, mas já está resgatado, ele nunca passou por essa situação, mas vai aprender a lidar com a situação para ajudar outras pessoas. Quem é que não conhece alguém, moço, hoje na vida, que não tem problema com a dependência química? Todo mundo hoje conhece alguém. Ah, eu não conheço. Não, mentira, você conhece alguém que tem problema de dependência química. Se você não conhece, quando você anda na rua, você vê um morador de rua, você vê um dependente químico. Então, é tão importante, tá? Nós, sociedade, né? Nós que estamos aí, sabe, fazendo algo, andando nas ruas, ver, sabe, uma pessoa dessa, a gente saber como abordar, como conversar com ela. Então, o intuito desse culto justamente é isso, sabe, resgatar as pessoas que têm necessidade de ser resgatado, que precisa, que quer, porque eu me lembro quando eu queria sair dessa vida que eu estava nela, eu não sabia onde me apoiar, eu não sabia o que fazer, para onde que eu vou, sabe? Então, assim, é um trabalho muito importante. A Cidade Refúgio hoje faz um trabalho importantíssimo, sabe? Importantíssimo, não só para Belo Horizonte, mas para o Brasil inteiro, porque nós temos pessoas de fora do país, fora do Brasil, desculpa, fora de Minas, sabe, que já recebemos ali. Nós já recebemos pessoas também fora do país, já recebemos um rapaz de Portugal, já recebemos americano também lá, sabe, um filho de americana, né, que esteve conosco. Então, é tão importante o trabalho da Cidade de Refúgio hoje, que eu vejo, que é uma referência. A Cidade de Refúgio é uma referência na dependência química, sabe? São profissionais qualificados mesmo que estão ali trabalhando. Inclusive, hoje nós tivemos um treinamento lá com o nosso pastor presidente. Então, a gente está sempre renovando, sempre aprendendo, porque hoje eu faço parte do corpo técnico lá, mas a gente já vai chegar lá também. Eu ainda estava escravo, né? É tipo José, né? Chegou como escravo, depois foi o governador. Lugar, né? É só uma comparação simbólica, né, dessa situação. Mas a verdade é que a Cidade de Refúgio foi um divisor de água na minha vida também, porque ali, cara, eu aprendi a amar meu próximo, coisa que eu não fazia antes, coisa que eu não podia nem olhar. Se alguém estivesse olhando para mim, era já na ignorância. Eu era assim, desse tipo de gente, sabe? Que não tinha não tinha paciência com ninguém, era estourado, sabe? Briguento, né? Intolerante, é a palavra certa. Esse era eu. E mentiroso. Pensa num cara mentiroso, era eu. Então, Deus tinha muito que trabalhar na minha vida, moço. Muito, ele teve trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus, ele teve trabalho comigo, sabe? Ele teve muito trabalho comigo. E ele levantou as pessoas certas. Porque, lógico, né? Deus não vai pegar você aqui e te moldar. Ele vai usar pessoas, né? Está usando o Fernando aqui hoje, né? Juntamente com o Fred ali. Está usando esse espaço. Então, Deus, ele tem essas ferramentas, cara. Sim. Sabe? Isso, a gente tem que louvar a Deus, né? Por essas vidas, cara. Porque são ferramentas, né? As pessoas que vão conseguir ouvir isso, que vão conseguir ouvir essa história, sabe? Que acham que não tem oportunidade, que não tem como, não tem saída, saiba que tem saída sim, sabe? E ali foi tão importante na minha vida ali que ali eu comecei a me valorizar, cara, sabe? Eu comecei a entender assim que tinha realmente alguém que gostava de mim e era Deus, cara. Uau, e era Deus, sabe? Eu aprendi uma coisa ali que eu poderia ser feliz sem usar droga, eu poderia sorrir sem usar droga, eu poderia me divertir sem usar droga, sabe? Eu poderia amar sem ter droga. Cara, foi tão fenomenal quando eu descobri isso. Foi tão fenomenal para mim, porque eu imaginava, assim, porque eu era um migrador atrás de droga. Lá na Europa mesmo eu ia, né? Aqui em Londres chegou uma boa, eu fuma. Ia para lá, 1h30 de avião. Vai na Holanda, Amsterdã, tem amigo lá até hoje. Às vezes fala, não, meu irmão, tem Jesus hoje aqui, viu? Hoje tem Jesus aqui. Entendeu? Então, venha conhecer. Vem conhecer. É? Então, assim, eu era um migrador, sabe? Nisso. Então, assim, eu tenho uma experiência na dependência química. Tenho uma bagagem bem, bem forte. Por isso que eu acho que Deus, sabe, me levantou ali naquele lugar. Porque eu costumo falar o seguinte, olha, Deus ele vai levantar alguém ali na Zona Sul para a Zona Sul. Ele não vai levantar alguém ali na Zona Sul lá para a favela, não. Não vai, sabe por quê?
Porque realmente aquele cara da Zona Sul não vai saber andar lá na favela, não vai saber onde é que é os becos, não vai saber onde é que vai, não vai saber nem a linguagem, talvez, que as pessoas vão usar lá. Então, Deus, ele é perfeito até nisso, meu irmão. Sabe? Então, assim, ele está me colocando aqui porque vai vir pessoas aqui, sabe, da minha laia, pode-se dizer assim. Você entendeu, Fernando? Sim. Como que Deus ele age tão perfeitamente, cara. E aí eu comecei a entender ali, falei, gente, eu comecei a ser conselheiro naquele lugar. Tá? Passou 4 meses, eu estava lá ainda. Com 3 meses, a minha família foi me visitar. Aí já me viram gordinho, cheinho, eu estava já sendo cozinheiro lá naquele lugar, sabe? E elas, quando me viram, elas caíram de choro. Elas falaram, nossa, não acredito, você está tão bonito, gordinho e tal. E elas são assim, maior xodó. Minhas irmãs até acham que a gente ainda é bebê. Né? Oh, Deus. Mas E, vira o novo né? Hércules. Nasceu um novo Cara, Hércules. Elas estavam, né, tendo a graça ali, vendo meu a Deus, misericórdia de cara. Deus em cima da Meu Deus. tua Pena que eu vida. não trouxe uma foto aqui para mostrar para Mas você. aqui, você tem a foto? Tem. Tem? Então manda pra gente, porque vocês vão ver a foto, tá? Enquanto eu tô falando Eu vou, aqui, provavelmente tá passando para vocês aí as fotos da família do Hércules. eu vou mandar assim. Mas vocês vão falar, esse não é você. Esse não é você. Mas, cara, e aí, o dia que a minha irmã foi lá me visitar, foram essas 2 irmãs minhas, e este primo meu que arranjou a vaga para mim na cidade de Refúgio, foi um dia de visita de família. E nós tínhamos preparado uma peça de teatro, sabe? Sobre o perdão, cara. Uau. Que é aquela do conservo, né? Do servo que foi perdoado pelo rei, pela dívida. Mas não Quando perdoa. ele saiu de lá, ele encontrou o conservo dele que E não devia perdoa. e não perdoou. E nós fizemos uma Uau. encenação. Cara, parecia Hollywood. Sabe? As vestes, tudo. Assim. Eu tava lá no comando daquele negócio, cara, sabe? Eu e mais um outro rapaz montamos, tinha um rei, eu era aquele que viu o conservo sendo enforcado e fui lá falar pro rei. Eu era aquele. Então, quando eu cheguei lá, comecei a falar com o rei, de repente eu virei, me deu um tempo que eu virei para a plateia, mas ele não perdoou, e tem que perdoar. E comecei a fazer uma encenação ali, cara, né? Oh, e a minha irmã começou a chorar, meu filho. E ali eu também comecei a chorar. E você olhava para os olhos do pessoal, todo mundo chorando, todo infeliz ao mesmo tempo. Rapaz, foi um dia assim, memorável aquele dia ali. E eu me senti vivo, sabe? Eu me senti usado por Deus, cara. Glória a Deus por Sabe? sua Uma vida. ferramenta ali. Eu falei, não, eu quero mais disso. Eu quero mais disso, cara. Eu quero viciar nesse negócio aí. Isso é que eu quero estar viciado, sabe? E ali eu comecei a pegar na Bíblia, a aprender mesmo, sabe? A ler, a estudar, a estar junto com um pastor lá, que tinha um pastor lá. E aí, meu irmão, a libertação começou a entrar na minha vida, sabe? A libertação começou a entrar na minha vida. E um dia, lá dentro de um quarto, à noite, tinha 3 rapazes comigo, dormindo no mesmo, né? O quarto é para 4 pessoas, então tinha mais 3, eu na minha cama. Eu senti a porta do quarto abrir e entrou uma ventania lá dentro, sabe? Assim, sufocante. E eu tentei chamar alguém e não conseguia. E ao mesmo tempo eu senti algo apertando no meu pescoço, sabe? Me enforcando mesmo, me enforcando mesmo. E eu tentava gritar e não conseguia. Eu tentava chamar o rapaz do lado e também não conseguia. Mas a única coisa que veio na minha mente foi assim: eu sou de Jesus agora. E eu comecei a falar assim: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Rapaz, de repente aquilo soltou do meu pescoço assim, e a ventaninha saiu para a porta fora assim, aí eu consegui chamar o rapaz do lado. Meu pescoço ficou marcado, ficou manchado, sabe? Ficou manchado. E aí eu fiquei preocupado com aquilo, gente, mas quem foi que, né? Aí depois eu comecei a entender, falei, não, peraí, isso foi sobrenatural que aconteceu. Isso foi sobrenatural. Então, mas por que isso está acontecendo comigo agora? Agora que eu estou buscando a Deus, agora que eu estou correndo atrás, entendendo as coisas, o que está acontecendo? Eu fui conversar com o pastor. E ele virou para mim e falou assim, olha, fica tranquilo, isso pode acontecer de novo, viu? Você sabe por quê? Porque você está sendo liberto. Isso é libertação. E o diabo não quer que você seja liberto. Porque você vai ser ferramenta na mão de Deus para muita gente. Então, eu te aconselho a jejuar e a orar.
Opa, então peraí, vamos lá. Como é que faz jejum? O que é jejuar? Aí me ensinou como é que faz e tal, e peguei firme. E comecei a buscar de Deus mesmo, cara, e aprender. E aí eu senti um desejo muito grande de começar a dar testemunho, sabe? E aí o pastor Júlio ia lá na fazenda e o pastor Júlio é o nosso presidente, e ele ia nas igrejas apresentar o projeto para pedir ajuda, né? Então a gente tinha os jornalzinhos informativos, levava nas igrejas, ele ministrava, entregava os informativos, sempre levava alguém para testemunhar. E esse alguém começou a ser eu, cara. Uau! Eu me lembro do primeiro testemunho, cara. Foi numa igreja lá em Betim. Vazia, só tinha 2.000 pessoas. E eu tremi todo, que nem vara verde, né? Porque veio um pastor lá do Rio para pregar, e o cara tinha uma palavra, e o cara orava bem, tudo. E eu orava com o pastor Júlio, aquele monte de gente. Eu falei, pastor Júlio, vamos embora. Vamos embora daqui. Eu não vou conseguir falar aqui, eu não vou, tem muita gente aqui. Ele, fica tranquilo. Você só vai chegar lá e falar aquilo que realmente Deus está fazendo na sua vida. Fica tranquilo. Eu, tá bom, então vamos. Aí ele chegou lá, começou a apresentar o projeto e tal, e falou assim, tá, agora eu queria chamar o Wesley aqui para testemunhar. E as perninhas tremendo, meu filho. O palco alto, né? O púlpito alto. Aí, vamos lá. Subi lá em cima e ele virou para mim e falou assim, aqui, olha, controla a voz porque tem retorno, o retorno está muito alto. Ele, tá bom, vamos embora. E aí eu comecei né, tipo, a gaguejar assim para falar, mas de repente eu fechei os olhos, Deus me ajuda. E aí comecei a falar. Aí depois eu tive até que mandar eu parar. Aí é o Espírito Santo, aí já não era você mais. Vou encerrar aí. Cara, mas foi muito impactante, porque esse dia, sabe, nós conseguimos arrecadar assim, uma boa quantia, né, de oferta lá para a cidade de refúgio. O músico lá dessa igreja, ele ofertou todas as vendas de CDs dele aquele dia, sabe, para nós. Nós vendemos todo o mel que a gente levou, cara. Teve uma pessoa lá, ela comprou um mel por R$ 2.000. Eita, Você entende? glória! Então, assim, eu me senti útil, cara, sabe? Assim, de uma maneira tão fenomenal. Eu falei assim, cara, eu quero fazer mais isso, pastor, pode me chamar. Só que depois eu saí da fazenda, né? Eu fui trabalhar com eles, aí nosso escritório mudou de lugar, era na Rua IP, passou a ser lá na Rua Guanabara. Nós arranjamos uma casa lá e então estávamos reformando, e como eu era eletricista, pintor, eu sou aquele cara que faz tudo, né? Eu costumo falar que eu sou um martelo. Martelo é aquele que faz tudo. Martelo você faz tudo com ele, né? Então, eu monto gesso, eu sou pintor, sou eletricista, conheço um pouco de pedreiro, sou técnico de equipamento odontológico, jogo futebol, sou missionário, sabe? E, cara, então assim, E hoje é um filho de Deus. hoje sou um filho de Deus, Filho cara. de Deus Legendário. vivo, legendário. Isso Legendário. aí. E, inclusive, pai. Pai, cara, inclusive pai da Então, maneira e aqui, correta. Marido, nossa, pai 2 vezes, cara, né? Pai da sua, é, de quem da você, Rebequinha, né, da comentou, Lohane, mas tem uma pequenininha aí que é, eu tive o prazer de tirar uma foto de vocês e de verdade, conhecê-la verdade, lá na porta da igreja no dia que você já era um legendário, já legendário. estava lá com gorro e camisa. E essa pequena aí, quem é a sua esposa, que eu acho que. Eu acredito, acho não, tenho certeza, todas as esposas precisam ser honradas, porque elas nos edificam, né? É isso que eu quero chegar agora. Nós vamos chegar nesse exato momento. A minha história na cidade de refúgio começou como né, um dependente químico que chegou para tratar a dependência química, né, mudar o caráter, porque ali a gente não larga só a droga. A droga, aliás, quando a gente chega ali, a gente já até largou, né? Porque lá não tem. Mas aquele lugar é um lugar de restauro, cara, um lugar de mudança de caráter. Mudança de caráter mesmo.
Quando eu fui para ali e entendi o meu tratamento, entendi o que eu estava fazendo ali, então foi mais fácil para mim do que eu resistir, igual eu resisti no início. E eu passei 3 anos longe da fazenda, porque eu saí, como eu fui trabalhar lá no escritório, eles gostaram tanto de mim lá no escritório que pediram para mim ficar lá. Como eu tinha carteira de motorista, eu comecei a ser um motorista que ia buscar as doações, ia levar a provisão para a fazenda, sabe? Então eu fiquei 3 anos fazendo isso. Ia lá, buscava doação, né? No Verde Mar. Eu não vou nem dar spoiler aqui de novo, né? Desculpa aí, falei, agora já falei. Eu já vou estar tranquilo. Mas eu ia nos locais buscar as doações, pães, alimentos em geral, e levava para a fazenda. No dia de internamento, também levava os alunos, né, os acolhidos, para a fazenda. E foi durante 3 anos e quase 4 anos trabalhando aqui em Belo Horizonte, mas com o coração na fazenda. Quando eu ia para a fazenda, era uma alegria danada. Nossa, amo aquele lugar. E ao fim de 4 anos, eles me convidaram a ir trabalhar na fazenda. Olha, nós estamos precisando de você lá na fazenda, né? Porque está precisando lá de pessoas como você, que, né, ajuda o próximo e tal. Lá você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai ter uma área, você vai tomar conta. E quando eu fui, né? Então havia o coordenador, eu era um monitor, e a minha área era a área que eu mais gostava, que é a área, inclusive, que eu faço hoje, que era a área do agronegócio, sabe? Inclusive, eu estou fazendo, né, faculdade para agronomia, estou no 1º ano da faculdade, em nome de Jesus. Ô, glória! Daqui a 5 anos a gente já está pegando canudo aí. E eu comecei a trabalhar nessa área. Passou aí um ano e meio. O nosso coordenador, ele é da Central. Ele foi chamado para uma missão pela Central lá em Picos. Sim. Né? Ele e a esposa dele, o Agner e a Marina. E eles foram para Picos. E aí, quem passou a ser o coordenador foi eu. Eles me convidaram para ser o coordenador da fazenda. Olha, a partir de hoje eu vou ser o coordenador e tal. A gente vai te dar um treinamento. Mas eu já sabia tudo. Eu sabia tudo. Deus já tinha me capacitado para aquilo, você acredita? Claro que a gente vai pegar uma experiência ali, que a gente vai começar a lidar direto com os problemas, né, assim, linha de frente, né, um homem que está ali para resolver, para acolher, para decidir, para mandar embora. Né? Então, assim, foi um desafio muito grande, sabe? Mas que eu consegui, né, exercer graças a Deus. Nesse meio termo, muitas coisas boas aconteceram. Eu fiquei 4 anos de coordenador ali na fazenda. E no 2º ano, no 3º ano de coordenação, Deus olhou para mim de uma maneira tão especial. Agora que você já está certinho, né? Ai, meu Deus, eu não mereço. E ele envia para lá uma psicóloga. Ele envia para lá uma psicóloga, uma missionária também, para trabalhar comigo. Eu era chefe dela. E aí a gente se conheceu, né? E em pouco tempo eu já apaixonei. Ela também, acredito que apaixonou também. E as oportunidades foram aparecendo e um dia eu não pedi ela em namoro. Eu já falei assim, eu quero casar com você. E sabe o que era a oração dela para Deus? Ó Deus, o homem que o senhor vai... Ela disse que ora para o marido dela desde criança. Ela desde criança que orava para mim, cara. Deus é Cara, demais. que doideira de Deus. Que doideira de Deus. É único. Aí ela falou, olha, você sabe por que eu estou interessado em você? Porque eu falei para Deus assim, o homem que o senhor escolheu para mim, Deus, ele não vai me pedir em namoro, ele vai me pedir em casamento. Ô, glória. Você acredita, cara? E eu cheguei para ela, pedi para ela, nem pedir namoro, eu quero casar com você. E aí pronto, cara. E aí nós oramos. Eu conversei com meus pastores. E aí começamos a namorar. Fui na casa dela, conversei com o pai dela, com a mãe.
Eles abençoaram, né? Claro que a mãe dela teve uma dificuldadezinha, né? A mãe dela foi meio resistente e tal, mas não teve jeito, aquilo que Deus une, meu amigo. Aquilo que está no, sabe, no plano de Deus, ninguém consegue. Ninguém separa. Ninguém separa. E aí a nossa intenção era casar lá na fazenda. Né? Nós namoramos 1 ano e meio, né, Camila? Te amo, viu? Te amo, Camila, muito. E a gente ia casar lá na fazenda, cara. A gente já estava preparando tudo, um casamento com os alunos todos, sabe, os acolhidos todos ali. Né? Que aí a nossa vontade, assim, é de eles Você está com participem. eles, claro. Eles participem, É eles o, é, fazem o, é o parte. meio do qual vocês estão sendo Cara. usados. Mas aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia e estragou nossos planos de fazenda, de casamento na fazenda, né? Não dava mais para. E a gente não podia esperar. É porque crente não pode namorar muito tempo, não. Crente tem que namorar e casar logo. Porque... Decide rápido, decide rápido. E aí eu me lembro que nós recebemos um convite assim da pastora Adélia, que é a nossa administradora, ela como uma mãe para mim na Cidade de Jesus também, minha líder espiritual. E ela virou e falou assim, gente, olha, é melhor vocês cancelar e fazer depois da pandemia o casamento, já está quase acabando. Não, senhora, de jeito nenhum, nós vamos casar lá na igreja, pastora. Que era a igreja que eu frequentava, que era a mesma igreja dela, que ela era pastora. Nós vamos casar lá, não, a gente vai convidar poucas pessoas, tá tranquilo, mas nós vamos casar lá. Nem que seja nós três, e Deus, que é o mais importante. E Deus que é o mais importante. Aí preparamos tudo, cara, minha família ficou toda empolgada, minhas irmãs, sabe? Que legal. Como é que eu posso falar? Minhas irmãs elas não queriam nem que eu passasse na porta da casa delas. Mas ao decorrer desses anos, cara, elas foram vendo a transformação, foram vendo, né, as mudanças, as atitudes, o comportamento. E hoje eu sou aquele cara que vai lá resolver os problemas. Eu sou aquele cara que vai lá ministrar na vida dela. Eu sou aquele cara que vai lá orar na vida dela. Eu sou aquele cara que vai resolver o problema dos filhos dela. Sabe? Então, assim, louva a Deus, sabe? O poder, cara, por ter me dado essa oportunidade, sabe? De né, abençoar a vida deles, cara. Porque é minha família que eu amo. Nenhuma delas é evangélica, mas vai na igreja comigo, eu levo, a gente vai, né? A gente recebe muitos convites aí para ir a muitas igrejas aí, ministrar e testemunhar, e eu faço questão de levar ela, até porque ela faz parte do testemunho, entendeu? E é isso aí. E aí o nosso casamento foi lá, tem 2 anos, 2 anos atrás a gente casou, um dia em maio, dia 29 de maio, Deus preparou tudo, nós construímos uma casa lá na fazenda, e equipamos a casa, e a gente mora lá, a gente casou, mora lá, nossa filha nasceu lá, sabe? E muito feliz com Deus, muito feliz com a obra. E o ministério foi crescendo, né? Eu e ela somos missionárias, nós trabalhamos no mesmo ministério, ela é psicóloga, eu hoje coordeno o agronegócio, porque quando a minha filha nasceu, quando eu casei, eu senti no coração de ter mais tempo para ela, sabe? Então eu já vinha orando a Deus, pedindo a Ele, a Deus, o Senhor me deu um casamento, está me dando uma filha, eu preciso de tempo para ela. E a coordenação é complicada, toma muito tempo, tá? Então é de 6 horas da manhã às 10 da noite, então você não tem assim, muito tempo mesmo para relaxar, porque o trem é tenso, né? Para cuidar de vida não é fácil, né? Fácil. Apesar de ter uma equipe maravilhosa de trabalho, né? Que cada um faz a sua parte, mas eu também já estava assim, 4 anos, na realidade, precisa de ter algumas mudanças. Porque chega um momento que eu, né, como ser humano, sabe? Como um humano, né, que a gente acaba tanta pressão, que você acaba começando a cometer alguns erros, principalmente de paciência. Você fica... eu cheguei a começar a ficar um pouco impaciente, sabe? Como impaciente é? O que você explica disso? Às vezes você fala, né? Alguém fala algo de errado e você vai lá orientar a pessoa. Olha, você fez errado, não pode.
né? Não pode fazer isso. As nossas regras não permitem que você faça isso. Aí o cara, beleza, passa, vai lá e faz a mesma coisa de novo. Aí você vai lá e conversa com ele de novo. Aí passa uma vez, vai lá de novo. Aí você já começa a perder a paciência. E nós não podemos, sabe? Nós não podemos. Então eu cheguei a estar num ponto assim. O estresse apertou um pouco, a demanda é muito grande, casamento, filho. Então eu comecei mesmo a orar para Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me substitua. Preciso que o Senhor E toque agora, no coração da direção aí e envie alguém capaz de assumir essa responsabilidade. O que Deus faz? Cuidado com aquilo que você pede para Deus, hein? Aí Deus vai e enviou novamente para lá os missionários que tinham ido para Picos. Você você entende? cobriu eles e Você voltaram. acredita? Sim. E eles são meu vizinho, eles moram na casa atrás da minha, que são 2 casas missionárias que tem lá. Ela é enfermeira, já cuidou de criança e estão morando atrás da minha casa. Aí eu falo assim, Deus, eu pedi só um coordenador, não pedi uma enfermeira, não. Já que você tá mudando, a gente vai abraçar, velho. Já cuida da minha pequena. Né? Você Né? entende? Cara, Deus é tremendo. Deus é criativo, Aí misericordioso. a direção vai chegar para mim e faz um convite para mim. Olha, nós estamos querendo ampliar o agronegócio, né? E como você casou, tem filho, você precisa de mais tempo e tal. Não, eu já aceito. Eu já aceito, porque eu já estava pedindo um negócio ali, Deus já estava. Já aceito. Não precisa falar muita coisa, não, já aceito. Vou trabalhar com agronegócio, né? Beleza, ótimo. Eu não vou trabalhar sábado e domingo, né? Ótimo. Vou ter um horário mais. Ótimo. É isso tudo que eu estava pedindo para Deus. Que Esse lindo, cara cara. olhou para mim assim. É tudo isso mesmo. Pois é. Foi isso aí que eu orei ao meu pai que está no céu. Ore e será. E você E aí terá minha pequena graça. nasceu, né? Foi um outro milagre, porque minha esposa, Camila, ela engravidou e a gente mora na fazenda. O hospital mais próximo, só de estrada de terra, é 16 quilômetros. Né? E eles, não, você tem que vir para BH, porque essa menina vai passar mal aí, como é que você vai fazer? Ó, eu já sei fazer parto, porque teve o tenente aqui do bombeiro que ensinou o primeiro socorro para nós. Então, uma das coisas que eu frisei bem foi, né, fazer o parto. Então, tá tranquilo. E tem mais, Deus não tá me dando tudo isso para chegar na hora da minha filha nascer e não me deixar na mão que não sou. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certinho. Pois no dia dos pais, meu irmão, no dia 14 de agosto, né, de 22. 22, Cadê um aninho? 22, Né? 22, no dia dos pais, no domingo, eu e a Camila preparamos um domingo especial para os acolhidos da fazenda. Mais de 80 acolhidos, quase 100 pessoas. Então, nós pedimos doação, um monte de coisa, então nós recebemos muita doação, nós fizemos um café da manhã especial, sabe, para ele. Depois preparamos um almoço mais especial ainda, com presente, com isso, e um lanche à tarde mais especial, e outro jantar mais especial, ainda um domingo inteiro, assim, sabe, cuidando daqueles meninos como assim, cara, com uma preciosidade muito grande. E a Camila, aquele barrigão, meu irmão, não sentava um minuto, agitado, mexendo e tal. Aí fomos para casa, lá para as 10 horas da noite. Tomamos um banho, deitamos na cama, olhei para a cara dela, tô exausta. Eu também. Tranquilo, mas vamos dormir, vamos descansar, vamos. Aí dormi. 2 horas da manhã ela me acorda. Acorda, o que foi? Aí eu tô sentindo uns negócios aqui. Eu falei, o que você tá sentindo? Não, tô sentindo umas dores aqui. Assim, eu falei, mas é contínua? Não, vem, para. Eu comecei a marcar 10 minutos. Eu falei, epa, pode levantar e vamos arrumar e vamos embora pro hospital, né? Porque se for alarme falso, tranquilo. Mas se for verdade, né? Então vamos pro hospital. Aí pus ela dentro do carro, a gente já tinha uma mochila pronta, a gente já tinha, não vamos deixar a mochila pronta, né? Já tinha uns 10 dias que a gente estava deixando a mochila pronta. Peguei ela, pus dentro do carro e vamos embora.
partindo para Sabará. 16 quilômetros só de estrada de terra. E ela ali, cara, passando mal, melhorava. Eu coloquei um louvor e ela começou a acalmar. Aí fomos lá para o hospital. Chegamos no hospital aí por volta de umas 4 horas da manhã. Passou 1 hora e meia, 1 hora e meia, a Rebeca nasceu. Glória a Deus. Cara, olha como é que Deus... Nós chegamos lá naquele hospital, não tinha ninguém. Nós fomos atendidos, assim, tão facilmente, sabe? Tão, assim, amorosamente, que as pessoas pegaram a gente como se tivesse pegado num colo, sabe? Os melhores médicos estavam lá para nos atender, cara. Sabe? Ela foi para a sala de parto e fizeram os exames, eu acompanhei todo o processo, eu cortei o cordão umbilical da minha filha, cara. Foi tão emocionante. Eu não tenho palavras para dizer o que eu senti naquele momento. Eu vivi aquilo ali, cara. Eu vivi, sabe? Cara, que história bonita. Assim, você tá vivo, né? Tem um novo Hércules aí. E o pai te deu um presente para ser pai de novo, né? Que a sua filha, que você... Agora ela deve estar com o quê? Uns 30 anos aí, aproximadamente, 31. né? Mais ou menos 31. Que ela veja esse podcast, que Deus toque o coração dela, que você se reconcilie, que ela conheça a pequena, que a pequena cresça, conhecendo o novo pai que ela teve. Amém. E que você lá agora é pai de muitos, você sabe disso, né? A gente recebe missões e essa é a sua dádiva, né? A sua graça aí. Meu querido, já são quase 2 horas de papo aqui. Sério? Assim, então a gente poderia ficar aqui mais horas, mas eu quero conversar com você daqui a talvez 4 anos de novo, como um agrotécnico? Não, um agrônomo. Um agrônomo. Um agrônomo, não é verdade. Até essa sua história nos inspira, porque um cara de 56 anos aí, né, encarando uma faculdade e com um espírito extremamente jovem, mesmo depois de tanto pau da vida que você tomou, mas Deus te fez forte, né? Ele não faz. Desde o primeiro momento ele estava cuidando de você lá atrás. E certamente tinham pessoas intercedendo pela sua vida. Eu né? acredito que sim. Resgatar vidas não é fácil, igual você disse. Né? A gente ter coragem de encarar esse tipo de coisa é uma grande graça, um presente enorme de Deus, mas a gente sabe o tão quanto não é simples. Né? É uma briga, realmente não é fácil, mas uma guerra, mas Deus está conosco. Deus né? é conosco. Deus está conosco. Bom, dê seu recado, meu querido, assim, final aí para quem está te assistindo, que toca o seu coração. A perseverança é a marca do vencedor. Essa frase, eu tenho ouvido ela desde o início da minha caminhada, né? Na Cidade de Refúgio, desde a mudança que eu tive, não só de uma vida de drogas, mas de caráter. Porque, principalmente, nós precisamos mudar o nosso caráter. Nós precisamos entender que aquilo que a gente acha que a gente é limitado, que é incapaz, que não consegue, nós fomos criados, sabe, à imagem e semelhança de alguém que é vitorioso, que é Deus, é o próprio Deus. Então, que você que está aí, sabe, que acha que a sua vida não tem mais jeito, talvez não só por causa das drogas, talvez por causa de outras coisas, né? Um relacionamento perdido, algo que tem te diminuído, meu irmão. Lembra de uma coisa, quando você olha no espelho, você está olhando para o próprio Deus, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Então você é um vitorioso. Bola para frente, tenha força, fé e acredite no seu potencial. Nós aprendemos algo muito valioso, sabe, em 4 dias aí, foi um dos últimos milagres que eu vivi na minha vida, da minha capacidade, sabe, de alcançar e ultrapassar os meus limites. Né? Foi o que eu aprendi lá nos Legendários, também sou grato a eles, porque ali eles conseguiram alcançar algo em mim que eu achava que eu não conseguia alcançar. E eu sou grato, né, ao Fernando aqui, que acreditou também naquele encontro que nós tivemos lá. Fernando, obrigado pela sua oportunidade, sabe? É tão importante para mim estar aqui, né? Fred, obrigado também, né?
carinho que você me recebeu, né? Foi o primeiro a me receber aqui hoje no podcast. E, pessoal, dá aí um joinha, se inscreva nesse canal, Isso porque aí. esse canal é de Deus. É isso aí, meu irmão. Ô, galera, tem participante melhor que esse aqui, não? Ele abre e fecha, nos emociona, nos traz a energia positiva, nos traz o bem maior, que é refletir a imagem e semelhança de Jesus, de ser luz para todos nós. Eu espero que, de fato, essa história aqui tenha sido um sal e luz na vida nossa, porque eu me incluo nisso, viu? Escutar essa história, essa jornada aqui me inspirou a muita coisa. Há uma das frases que né, que eu sempre sigo, meu lema de vida é morrer jovem o mais tarde possível. E eu vi isso aqui no Hércules agora. Né? E outra coisa, né, a vida é feita de recomeços. E ele recomeçou algumas vezes. E quando nós temos uma missão grande, que é de resgatar vidas, a gente vai ser muito quebrado antes, mas isso faz parte do processo. Que Deus revista você, cara, com a armadura de Cristo. Amém. E te beneficie, te proteja, que continue te dando visões, direções, provisões e coragem, né? Que a sua coragem, de fato, sempre esteja acima do medo. Que você tenha temor no seu coração pelo único que é o Criador. E que a gente não tenha temor por ninguém que está aqui nesse plano, né? Porque até o diabo se curva para o nosso Deus. E que assim seja. Obrigado, viu, querido? É isso aí. Bom demais.